Olá, meu nome é Bruna Vasconcelos, sou acadêmica do 7º período do curso de Ciências Biológicas da Universidade de Pernambuco e meu trabalho é intitulado Picrocírios redi como protocolo corante para estudo histológico do branqueamento em corais da espécie Derastra estelata, Verrio 1868, Cnidaria scleractinea, de Recifes de Pernambuco. Os recifes de corais são ecossistemas compostos, dentre outros seres vivos, por colônias de corais pétreos, que são animais pertencentes ao filo Cnidaria, classe Anthozoa, subclasse Hexacoralia e ordem Scleractinea. Esses animais apresentam um esqueleto externo calcáreo formado pela constante deposição de carbonato de cálcio sobre seu corpo pelas células epidérmicas. Os pólipos dos corais são estruturas tubulares formadas pela epiderme e gastroderme, que são duas camadas de tecido epitelial. A epiderme é uma camada mais externa, que reveste o pólipo, e a gastroderme é uma camada interna, que reveste o celêntero, que é como se fosse o sistema digestivo do coral. Entre essas duas camadas, há uma camada gelatinosa intermediária, chamada de mesogleia, constituída de mucopolissacarídeos, colágeno e células ameboides. Os ambientes recifais apresentam um notável equilíbrio resultante da relação ecológica interespecífica harmônica de simbiose mutualística entre os corais e as zooxantelas. As zooxantelas são microalgas autotróficas endosimbiontes, pertencentes ao filo Dinoflagellata. Nessa simbiose, as necessidades nutricionais do coral são fornecidas, em parte, por suas algas simbiontes, as quais obtêm abrigo na gastroderme dos corais. O branqueamento de corais é decorrente da dissociação simbiótica entre as microalgas fotossintetizantes e o coral, fator que ocorre devido a estresses térmicos, alta incidência de luz solar, variações na salinidade, poluição e sedimentação. Com o evento do branqueamento, acontece uma diminuição na taxa de nutrientes, de crescimento e de calcificação do coral, acarretando em necrose dos tecidos que o constituem. Portanto, no branqueamento verifica-se uma desestabilização dos recifes e a morte tanto dos corais quanto de diversos invertebrados e vertebrados marinhos associados à colônia. A área de estudo situa-se na Praia de Piedade, ao sul da região metropolitana do Recife, no estado de Pernambuco. A Praia de Piedade caracteriza-se pela ausência de uma avenida beira-mar, com infraestrutura hoteleira e grande concentração de prédios, fazendo com que as formações recifais estejam constantemente sujeitas a intensos impactos antrópicos e pisoteio da superfície exposta do Recife durante a baixa-mar. A espécie estudada é Siderastra estelata, Verrio 1868. Essa espécie é classificada como bioindicadora, dado que ela demonstra uma maior resistência ao estresse ambiental, a variações de temperatura, à hidrodinâmica e a altos níveis de sedimentação e turbidez da água, quando comparado com outras espécies de corais. Essa alta resistência se dá pelo fato de que essa espécie apresenta uma maior extensão livre de zooxantelas sobre seu esqueleto. A importância do papel ecológico exercido pelos corais nos recifes é principalmente devida à evolução da relação simbiótica mutualística entre eles e as zooxantelas. O rompimento dessa relação representa uma ameaça à estabilidade das populações escleractíneas e à biodiversidade marinha. Portanto, o branqueamento de corais pode vir a modificar as atividades biológicas e ecológicas de muitos outros táxons que vivem nos recifes de corais. Os recifes de corais também são verdadeiros repositórios de biodiversidade, favorecendo a reprodução de populações de espécies marinhas e também de espécies ameaçadas de extinção. Além disso, os ambientes recifais abrigam muitos invertebrados marinhos e uma grande variedade de peixes, que convivem em coesão com os recifes e que são a principal via de fornecimento de subsídios a comunidades humanas que habitam a zona costeira e têm sua economia baseada principalmente na pesca e na captura de invertebrados marinhos. Portanto, o objetivo deste trabalho é caracterizar, através de análises morfológicas e histológicas, o branqueamento em corais escleractíneos da espécie Siderastra estelata, Verrio 1868, de Recife costeiro localizado em Pernambuco, utilizando-se Picrocírios redi como protocolo corante. Na metodologia, primeiramente foram realizadas as coletas dos fragmentos saudáveis e branqueados de corais da espécie Siderastra estelata na Praia de Piedade, em Pernambuco, durante a baixa-mar. Foram extraídos fragmentos de aproximadamente 5 centímetros do coral com o auxílio de ferramentas como martelo e ponteiras. Os fragmentos coletados foram acondicionados, fixados em formol salino 4% e transportados em condições herméticas ao laboratório.
No laboratório, primeiramente foi realizada a descalcificação dos fragmentos, para ser possível a aplicação das técnicas histológicas. Portanto, as amostras foram descalcificadas em solução de 20% de ácido fórmico com auxílio da eletrólise, que através da passagem de uma corrente elétrica foi responsável por acelerar o processo da descalcificação. Com a finalidade de confeccionar lâminas histológicas do coral, após a descalcificação, as amostras foram desidratadas em uma série de soluções de etanol, a 70, 90 e 100%, diafanizadas em xilol, embebidas em parafina, emblocadas e cortadas em micrótomo, com espessura de 5 micrômetros. Após os cortes, as lâminas foram submetidas à coloração Picrocírios Red, com contracorante Fast Green, a fim de obter a demonstração dos tecidos conjuntivos e evidenciar as fibras colágenas presentes na mesogleia. Então, os resultados. As técnicas histológicas e a coloração aplicada nas lâminas dos corais se mostraram bastante eficientes e permitiram a visualização tanto da organização das camadas teciduais como a organização dos pólipos. Essa imagem mostra o corte histológico de Siderastrea estelata saudável. Com a análise da lâmina de tecidos saudáveis, nota-se que o coral apresenta estrutura tecidual composta por dois epitélios pseudoestratificados cilíndricos, a epiderme e a gastroderme, e, entre os epitélios, há uma camada de tecido conjuntivo, a mesogleia. Observa-se que os corais saudáveis eles apresentam uma integridade das suas camadas teciduais e das células de cada camada. Essa imagem mostra o corte histológico de Siderastrea estelata branqueado. Ao comparar a lâmina de tecidos saudáveis com a lâmina de tecido branqueado, nota-se que, nos corais branqueados, a camada da mesogleia torna-se volumosa e a gastroderme apresenta-se completamente desorganizada, promovendo ruptura entre as camadas, fuga das zooxantelas e deterioração da organização das camadas teciduais. Com a análise microscópica, nota-se que os corais saudáveis aparentam manter suas relações simbióticas com as zooxantelas. Em estudos de Palmer e colaboradores, 2012, foram encontradas grandes densidades de zooxantelas em tecidos sadios de corais das espécies Acropora millepora e Porites sp, em relação aos tecidos branqueados. Os eventos de branqueamento promovem destruição dos tecidos, podendo levar à morte da área afetada e até de toda a colônia, a depender da severidade do branqueamento. De acordo com o estudo de Williams e colaboradores, 2011, dos corais branqueados estudados, 72% apresentavam perda de tecido e 67% tinham evidências de necrose tecidual. Assim, segundo o Work 2011, toda lesão tecidual sofrida pelo coral branqueado é melhor representada através de sinais microscópicos, cujos principais são necroses e fragmentação tecidual. Mediante a aplicação de técnicas histológicas, torna-se possível observar a severidade do branqueamento de corais. Além disso, análises histológicas do tecido branqueado proporcionam bases para a definição desta patologia, podendo contribuir para o desenvolvimento de medidas de conservação e preservação dos nossos recifes de corais. A histologia é uma ferramenta eficaz para a visualização das zooxantelas e para analisar a integridade da relação simbiótica que os corais mantêm com seus simbiontes. Diante do exposto, conclui-se que a realização prévia da descalcificação e a posterior aplicação das técnicas histológicas são de extrema importância para a compreensão total do arranjo tecidual morfológico do coral. Obrigada!